Irmãos, eu vou ler agora de noite, neste momento, um versículo que se encontra na Bíblia, no livro, alguns versículos que se encontram no livro de Jó, capítulo 1, o versículo 6, a seguir, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Eu resolvi falar um pouco desse texto aqui de Jó, porque ainda essa semana passada eu já ouvi, até mesmo alguns cristãos dizendo: quando você ver alguém sofrendo, ajude por uma questão, se você puder ajudar em misericórdia, mas é porque ele está pagando o que ele aqui cometeu. Então, se na visão de alguns cristãos, se alguém está passando por uma luta, é simplesmente o que chamamos de colher o que está plantando. Mas nem sempre é assim. Esta visão de que tudo que você passa está atrelado àquilo que você fez, era a visão de 3 dos 4 amigos de Jó. Os 3 médicos, que eram 4 pessoas, 3 deles eram médicos. Pensavam assim. Pensavam que a lástima da vida de Jó, o que estava acontecendo na vida de Jó, era consequência de uma vida de pecado que Jó estava levando. Assim pensavam os 3 amigos. E quando eu vi essa semana alguém dizendo, até cristão, dizendo: olha, você ajude, mas ele está pagando pelo que ele fez, ali dói. Porque você vê a cegueira espiritual dessas pessoas. Lembra de quando aquele cego, os discípulos se aproximaram de Jesus e tinha um homem cego? E com essa visão retrógrada dessas pessoas que não têm Jesus, que só pode acontecer com alguém que não tem Jesus no coração. Os discípulos, tendo a mesma visão dos amigos de Jó, olharam para Jesus e perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? A resposta de Jesus foi contundente e objetiva. Jesus disse: não foi ele que pecou, muito menos os seus pais. O que aconteceu na vida dele foi para a glória de Deus. E observe que Jó era um homem tão sincero que chamou a atenção de Deus. Deus disse a Satanás que não havia ninguém na terra semelhante a Jó. No entanto, Deus permitiu que o inimigo fizesse o que fez na vida de Jó. Então, cuidado com as avaliações loucas de acordo com a palavra de Deus. Avaliar alguém e dizer que o sofrimento dele é consequência. Tem sofrimento que é consequência, sim, mas é aquele visível que você vê. Mas na maioria das vezes Deus permite que alguém passe por determinadas adversidades por amor, para poder Deus lapidá-lo, para poder Deus capacitá-lo, para deixá-lo mais próximo dele. Porque tem gente que se não estiver passando por momento nenhum de dificuldade, ele esquece Jesus.
E Jesus permite, que não foi o caso de Jó. Jó foi porque o inimigo tentou dizer a Deus, o inimigo disse a Deus, se Deus tirasse tudo dele, ele negava Jesus. Deus tirou tudo de Jó. E Jó continuou glorificando a Deus. Deus não, o inimigo, Deus só permitiu. O inimigo tirou tudo de Jó. Jó perdeu seus filhos, suas fazendas. Foi por pecado que Jó perdeu aquilo? Não. Foi por amor. Deus só permitiu porque Jó era fiel. Jó chegou ao ponto tão deplorável que a sua carne, os morotóis, os vermes começaram a comer ele vivo. Você pensa que Jó se maldizeu? Se maldizeu não. Você pensa que Jó pecou, pecando contra Deus? De maneira nenhuma. No capítulo 19, versículo 25 e 26, ele diz ainda, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele diz, depois de consumido a minha pele, ainda na minha carne verei o Senhor. Então não julgue as pessoas. A luta que a pessoa está passando, não atrele esta luta que ele está passando a uma vida de pecado. Pelo contrário, possa ser que essa pessoa esteja passando essa luta pelo grau de aproximação que ela tem com Deus. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais o inimigo investe contra ele, para que ele não cruze a linha de chegada. A vida espiritual é uma grande maratona, onde muitos começam com um propósito completamente diferente. Você vê numa maratona que alguém vai, uns vão só para se divertir, outros vão fantasiados só para chamar a atenção, outros vão com os objetivos de chegar no primeiro lugar. E tem outros que não tem nenhum desses objetivos. Ele quer simplesmente cruzar a linha de chegada. Ele cruza a linha de chegada, talvez uma hora depois, ninguém percebe. Mas ele tinha um compromisso consigo mesmo. Não um compromisso de chegar primeiro, mas um compromisso de alcançar o seu foco, que é concluir a maratona. E assim, tiraram tudo de Jó. Mas a fé de Jó ninguém tirou. Então não julgue alguém. Mas era natural naquele tempo, as coisas aconteciam de acordo com o pecado da pessoa. Esta visão, como eu já falei, foi a dos discípulos de Jesus. A primeira coisa que os discípulos olharam para aquele cego foi achar que ele tinha pecado, que seus pais tinham pecado. Aquela cegueira daquele homem para os discípulos era consequência de uma vida desastrosa, contaminados. E Jesus disse para ele que aquele homem não tinha nada disso. Senhor, foi ele ou seus pais? E Jesus disse, olha, não foi ele. Não foi seus pais. Tudo tinha um porquê, ou melhor, para quê? Então, meu irmão, você que é cristão, que pensa desta maneira, faça uma análise na sua consciência. Talvez você esteja preciso refazer o seu altar. Algumas madeiras talvez estejam fora do lugar. Talvez você esteja perdendo o seu foco, que é em Cristo Jesus. Talvez o amor esteja esvaindo-se de você. Você começa a ver as coisas por uma perspectiva humana, meramente materialista, desprovidas de uma visão de Deus. Deus lembra a resposta do quarto companheiro naquela história de Jó? Enquanto os outros começavam a acusar Jó e dizer que era pecado, isso ou aquilo, o outro chegou e disse o contrário. Não. O outro disse para eles, esperei vocês falarem. Pela muita idade de vocês, diferente de mim. Mas vejo que vocês se cansaram na resposta
e começou a dizer a Jó, repreendendo, dizendo que ninguém era perfeito, mas aquilo Deus permitia, não pelo pecado do homem, né, mas para testar o próprio homem. Então, aquela pessoa que está na rua, sofrendo, não é por merecer estar na rua, porque diante de Deus todos estamos no mesmo nível diante de Deus. Todos temos alma, todos temos o Espírito. Certo é que as coisas, Paulo diz que as coisas que acontecem na nossa vida é um dom de Deus. Ele diz que a salvação é um dom de Deus. Não, Paulo diz, não veio de vós para que não vos glorie. Então, meu irmão, o segredo da vitória está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Cuidado. Jesus nos chamou para dizer para as pessoas que ainda existe esperança. Dizer para as pessoas que o suicídio é uma arma que Satanás usa para destruir a vida daqueles que se afastaram de Deus. Um homem de Deus não se suicida. Quando ele perde a visão de Deus, assim como Saul perder a visão de Deus, aí ele está passivo ao suicídio. Porque assim aconteceu com Saul, assim aconteceu com Jonatas, seu filho. Então, dizer para essas pessoas que não importa o que elas tenham feito, não importa se elas estão na sarjeta, passando frio, passando fome. Não importa a posição social, socioeconômica, a posição sociopolítica dessa pessoa, seu grau de intelectualidade, não. Nada disso importa para Jesus. Lá no leito, debaixo do viaduto, no chão, frio, talvez dentro de um túnel, tentando passar a chuva, aí onde você está. Se você disser, Senhor, tem misericórdia de mim, se você clamar a Jesus em silêncio ou em voz alta, a oração que Jesus responde não depende da altura da voz, mas do grau de quebrantamento espiritual daquele que o busca. A Bíblia diz que Jesus não ouve a pecador, mas se esse se arrepende, a esse Deus ouve. Então não destrua a sua vida, não acabe a sua vida. As drogas não te levará a lugar nenhum, mas te tirar tudo o que resta na sua vida. A única saída para você é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está ao teu lado mesmo quando não pode ver, quando não pode sentir, quando não pode perceber. Quando a dor inunda a tua alma, Jesus está ao teu lado aí, talvez escondido, fugindo, em qualquer lugar. Ele está ao teu lado dizendo, filho, eu te amo. Ele está ao teu lado dizendo, filho, eu quero mudar a sua situação. Eu quero mudar a sua história. Todas as pessoas que se encontram com Jesus, jamais será a mesma pessoa. Então, que não olhemos para as pessoas pela dificuldade que elas estão passando e que não venhamos associar a diversidade do indivíduo com uma vida de pecado. Jó passou a pior diversidade, a diversidade que alguém pode passar. Ele percorreu todos os caminhos do sofrimento. E Jó não era um cara injusto. Jesus disse que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E Deus o permitiu. Então nunca mais diga que a pessoa está passando por aquilo porque pecou. Porque neste momento você pode estar pecando.